Você tem prova amanhã, o assunto é Grécia Antiga, está precisando revisar? Seja bem-vindo ao Recall do Tema no canal Prof. Lucas Donato. Vamos em frente. Ok, o professor Lucas vai pegar aqui algumas questões, alguns conceitos fundamentais que você não deve deixar de dominar para a sua avaliação, para o seu estudo. Tranquilo? Então, chama na tela. Primeira questão da nossa revisão, do nosso recall. Apesar de sua dispersão geográfica e de sua fragmentação política, dois elementos fundamentais, hein, pessoal? Dispersão geográfica lembra do relevo acidentado, montanhoso e irregular que existia entre as cidades gregas, e uma fragmentação ou uma descentralização política. Recorda de que da organização em cidades-estado, cada cidade possuía seu próprio governo. Os gregos tinham uma profunda consciência de pertencer a uma só e mesma cultura. Então, mesmo com a descentralização política, havia uma cena cultural, religiosa e mitológica em comum entre as cidades gregas. Esse fenômeno é tão mais extraordinário, considerando-se a ausência de qualquer autoridade central, política ou religiosa, e o livre espírito, cuidado, de uma invenção de uma determinada comunidade para resolver diversos problemas políticos ou culturais que se colocavam para ela. Aí eu estou falando de quê? Do conceito de cidadania, de representação política, de polis, de uma comunidade política posta àqueles que poderiam fazer exercício político dentro de tal comunidade. O excerto refere-se ao seguinte aspecto essencial da história grega, ou seja, das relações que o enunciado postou, você tem que caminhar para a letra D, a existência de cidades-estados conjugada a padrões de civilização, de unificação, ou seja, a letra D identifica a forma de organização política correta e lembra também padrões civilizatórios de unificação, que são as questões culturais, de uma identidade cultural em comum que havia entre tais cidades. Na letra A, eu tenho a predominância da reflexão política sobre o desenvolvimento das belas artes. Embora a reflexão política fosse importante, não há no enunciado nenhum indicativo de predominância sobre desenvolvimento de belas artes. Então, a letra A vai ficar muito mais adequada para a sua marcação como alternativa correta. E lembrando elementos básicos aqui, hein? Relevo acidentado, fragmentação ou descentralização política, organização em cidades e estado e o conceito de polis, uma comunidade de cidadãos que possuíam representação política. Chama a questão 2. Chama na questão 2, vamos embora. Questão aí da FUVEST dizendo assim: o aparecimento da polis constitui na história do pensamento grego um acontecimento decisivo. O que é polis mesmo, professor Lucas? Uma comunidade de cidadãos que compõe, é claro, uma cidade. Certamente, no plano intelectual, como no domínio das instituições, só no fim alcançará todas as suas consequências. A polis conhecerá etapas múltiplas e formas variadas. Entretanto, desde seu advento, que se pode situar entre os séculos 8 e 7 a.C., cuidado candidato, século 8 e 7 a.C., eu estou fazendo referência ao início do período arcaico, quando há a solidificação das estruturas da polis. Marca um começo, uma verdadeira invenção. Por ela, a vida social e as relações entre os homens tomam uma forma nova, cuja originalidade será plenamente sentida pelos gregos. Muita atenção nisso daí. Quando eu falo de polis, não esqueça você, estudante, que eu tenho uma estrutura política nela, que eu tenho uma acrópole, uma parte mais alta, uma ágora, o espaço do debate público, além de sua periferia. E não esqueça das relações do exercício do debate público, que consistia a própria estrutura, a própria existência da ideia de polis na Grécia Antiga. Voltando aqui ao excerto, chamando as alternativas, o enunciado e as alternativas, de acordo com o texto, na Antiguidade, uma das transformações provocadas pelo surgimento da polis foi: letra A, o declínio da oralidade. De forma alguma, há uma crescente importância dela. Inclusive, era garantido aos cidadãos a isegoria, a igualdade ao exercício da fala, da oratória, não esqueça disso. Letra B,
o isolamento progressivo de seus membros, que preferiu o convívio familiar às relações travadas nos espaços públicos? Jamais, meus queridos. O debate público na polis grega é de extrema importância. Letra C, a manutenção de instituições políticas arcaicas, que reproduziam nela o poder absoluto de origem divina do monarca. De forma nenhuma, o debate público posto à Assembleia do corpo de cidadãos era soberano, muito importante em cidades como Atenas. Letra D, a diversidade linguística e religiosa, pois sua difusa organização social dificultava a construção de identidades culturais. Aprendemos na questão anterior que houve sim uma forte identidade cultural, uma cena cultural, religiosa, mitológica em comum, mesmo que existisse uma descentralização política. Letra E, a constituição de espaços de expressão e discussão que ampliavam a divulgação das ações e as ideias de seus membros. Ou seja, o debate público, alternativa correta. Letra E. Cuidado você, candidato, cuidado você, aluno, com o conceito de polis. Isso é um elemento central para a compreensão de todo o eixo do conteúdo de Grécia Antiga. Tranquilo? Chama a próxima temática, Recall de Grécia Antiga, vai dar tudo certo. Vem lá a terceira importantíssima questão. Era considerada a engrenagem essencial para assegurar o bom funcionamento do regime. A tradição afirma que sua origem remeteria a Solon. Grifa aí o Solon. Cuidado, quem é ele? Solon é um legislador importante do período oligárquico em Atenas, que visava com suas normas reduzir as desigualdades muito excêntricas que havia entre os que formavam a cidade de Atenas. A partir de Clístenes, passou a contar com 500 membros sorteados anualmente, à razão de 50 por tribo, entre todos os cidadãos, a partir de listas estabelecidas em cada demo. A principal função do órgão consistia em preparar os decretos a serem submetidos ao voto da Assembleia. Fichamento bacana para você. Falou em Solon, legislador do período oligárquico, tu vai lembrar de, primeiro, abolição da escravidão por dívidas, segundo, criação da eclésia, da Assembleia de Cidadãos, e terceiro, criação da bulé, de um conselho político que elaborava propostas, que elaborava decretos legislativos para serem apreciados pela Assembleia, pela eclésia. Muito cuidado com isso. Chama as alternativas. O órgão em questão, qual é o órgão que estabelece projeções, estabelece decretos para serem apreciados na Assembleia? Estamos falando da bulé, letra C, órgão que preparava decretos votados pela Assembleia dos Cidadãos na democracia. Vamos lembrar que Solon também criou a eclésia, que está presente na letra A, e também criou o Elieu, né, que está presente na letra B, mas o enunciado quer que você marque a bulé, claramente citando. Gerúsia e Ápela são elementos e instituições políticas da polis de Esparta. A Gerúsia, o Conselho de Anciãos, a Ápela, né, ali a Assembleia dos Guerreiros Espartanos. Questão 3, tranquilo e calmo, vai para cima da letra C. O que a questão poderia cobrar de você sobre Solon também, hein? Vamos chamar a atenção aqui na tela completa. A questão também poderia lhe chamar a atenção que Solon criou alicerces, criou estruturas que no futuro fariam parte da democracia. Sabemos que não foi Solon que criou a democracia. Ainda depois da oligarquia vem uma tirania, onde eu cito a importância do tirano Pisístrato, e aí eu tenho Clístenes trazendo uma introdução da democracia. Democracia, portanto, que vai conter elementos e instituições que foram criadas no passado por Solon. Por falar em democracia, vamos puxar uma questão de um assunto tão cobrado e tão presente em provas? Vamos embora! Puxando a questão 4 aqui para você que se inscreveu no canal Prof. Lucas Donato no YouTube. Vai dar tudo certo, vamos em frente. A Constituição que nos rege, nada tem de invejar a dos outros povos. Não imita nenhuma, ao contrário, serve-lhes de modelo. Seu nome é democracia porque não funciona no interesse de uma minoria, mas em benefício do maior número. Tem por princípio fundamental a igualdade, de um discurso de Péricles. Na prática da vida política ateniense, a ideia de democracia na época de Péricles, ou seja, no auge da democracia, época inclusive que se vivia
ali as guerras médicas, a criação da Liga de Delos para enfrentar os persas, a liderança de Atenas, a vitória grega, a hegemonia ateniense sobre as demais cidades. Diferente da atual, significava que, letra A, os habitantes da cidade, ricos e pobres, homens e mulheres, podiam participar da vida política. Você sabe que não, você sabe que a cidadania era restritiva para homens livres, maiores de idade e filhos de pai e mãe ateniense. Muito cuidado. Letra B, os escravos possuíam direitos políticos. De forma nenhuma era vedado esses direitos políticos aos escravos. Escravidão que na Grécia poderia ser oriunda de dívidas ou guerra, mas a escravidão por dívidas, no caso de Atenas, foi abolida pelo legislador Solon, ainda no período oligárquico, remanescendo apenas a escravidão por guerra. Vamos chamar a letra C, aí para deixar bacana. Os direitos políticos eram privilégios dos cidadãos e vetados aos metecos, escravos e mulheres, corretíssimo. A cidadania restritiva, tranquilo, tranquilo. Letra D, os metecos, quem são eles? Os estrangeiros. Tiveram privilégios políticos por sustentarem o comércio e a economia da cidade. Sabemos que o estrangeiro tem um papel importante na economia, trazer produtos de outras regiões. Atenas dependia do comércio marítimo. Entretanto, os estrangeiros não tinham direitos políticos. Está errado a letra D. E a letra E, pobres e estrangeiros poderiam ser eleitos. Você já sabe que os estrangeiros estão vedados a tal representação política, ok? Então, questão 4, resposta tranquilo, tranquilo, letra C. Passamos por elementos fundamentais do recall de Grécia Antiga, rapidinho, a nossa discussão e revisão. Lembra ainda das guerras do período clássico, as guerras médicas, as guerras do Peloponeso e também o período helenístico, a invasão macedônica, a cultura helenística, a fusão dos elementos ocidentais e orientais, a própria presença de Alexandre, o fato dos gregos terem que se subordinarem a um poder centralizado do Império Macedônio, portanto, elementos fundamentais além dos aspectos culturais, que poderia ser uma boa puxada para um próximo vídeo. Um grande abraço, professor Lucas, vai dar tudo certo, espere o próximo recall. Valeu!